Por que você se sente vazia depois de um relacionamento abusivo, mesmo tendo ido embora? Você saiu, você tomou coragem, você enfrentou o medo, a culpa, a insegurança. Você terminou, você foi embora. Mas mesmo assim, algo dentro de você ainda parece quebrado. A pessoa não está mais ali. As discussões acabaram, o ciclo de tensão e promessas terminou, o caos silenciou e ainda assim o vazio continua. É como se existisse um espaço oco dentro do peito, uma sensação de falta de sentido, um cansaço emocional que não melhora com o descanso, um silêncio interno que dói mais do que as brigas do passado. E então vem a dúvida: se eu sair, por que ainda me sinto assim? Por que não estou aliviada? Porque parece que perdi algo, mas sabendo que aquilo me machucava. Fica um monte de porquês dentro da sua cabeça e você não consegue entender. Esse vazio não acontece porque você sente falta da pessoa abusiva, da pessoa narcisista. Ele acontece porque durante muito tempo você foi se afastando de si mesma, de si mesmo. E esse afastamento não acontece de uma vez. Ele é lento, quase invisível. Se isso faz sentido para você, fica comigo aqui até o final do vídeo para você poder entender mais o que se passa com você nesse momento. No começo, você tinha opiniões firmes, gostos definidos, sonhos, planos. Você sabia que gostava e o que não aceitava, o que não gostava, o que desejava para a sua vida. Mas aos poucos, você começou a se adaptar. Começou a evitar certos assuntos para não gerar conflito. Começou a medir as palavras. Começou a pedir desculpa por coisas que nem tinha certeza se eram erradas. Começou a engolir sentimentos para manter a paz. Você foi se moldando para que a relação funcionasse. Você foi moldando-se para encaixar na realidade de outra pessoa. E cada pequena adaptação parecia algo simples, algo passageiro, algo que não faria diferença, mas fazia. Porque cada vez que você se calava para evitar uma discussão, cada vez que você duvidava da sua própria percepção, cada vez que você ignorava a sua intuição, um pedaço de você ficava para trás. Relacionamentos abusivos, com pessoas narcisistas, pessoas abusivas, criam uma dinâmica silenciosa e perigosa. Você aprende a se colocar em segundo plano, aprende que suas necessidades são exagero, que os seus sentimentos são drama, que sua dor é frescura, que você está vendo coisas onde não tem, e aos poucos você começa a duvidar de si mesma, de si mesmo. Para sobreviver emocionalmente, você se silencia. Silencia o que sente, silencia o que pensa, silencia o que deseja, silencia o que precisa. E quando você se silencia por tempo demais, começa a desaparecer dentro da própria vida. Quando a relação termina, o corpo pode até sentir alívio, mas a mente fica desorientada. Então é por isso que você está sentindo assim. Porque durante muito tempo você viveu em função do outro ou da outra. Você pensava no que falar, pensava em como agir, pensava no que evitar, pensava em como não provocar irritação, pensava em como agradar. Seu foco estava sempre fora de você. E quando isso acaba, sobra um espaço. Um espaço que antes era ocupado por tensão constante, por vigilância, por expectativa, por medo. Agora existe o quê? Silêncio. E esse silêncio parece um vazio. Mas ele não é um vazio porque falta a pessoa. Ele parece vazio porque você perdeu a referência de quem é sem aquela dinâmica. Além disso, existe algo ainda mais profundo. A quebra da sua autoestima. Em muitos relacionamentos abusivos, você é levado a acreditar que não é suficiente, que você é uma pessoa difícil, que você é uma pessoa sensível demais, que ninguém mais vai te amar como aquela pessoa te amou, que você teve sorte de ter alguém como essa pessoa porque ninguém te aguentaria. Mas tudo isso foi sentimentos que foram implantados em você durante esse relacionamento. E essas ideias vão entrando devagar.
elas se repetem, elas se instalam na sua mente. E mesmo depois do término, continua ecoando dentro de você. Você pode até saber racionalmente que aquilo não era saudável, mas emocionalmente as marcas ainda estão ali, ainda está aí. E existe também o luto que quase ninguém reconhece. Você não perde só a pessoa, você perde o projeto, a expectativa, o futuro que imaginou com essa pessoa, a versão de você que acreditava que tudo poderia melhorar. Você perde o sonho da relação que poderia ter sido. E quando esse luto não é validado, ele se transforma em apatia, em confusão, em sensação de vazio. Muitas mulheres se culpam por se sentirem assim. Acham que deveriam estar fortes, resolvidas, felizes por terem saído. Mas sair de um relacionamento abusivo não significa que sua mente se reorganiza imediatamente. Porque sair de um relacionamento abusivo não é igual você sair de um relacionamento comum. Quando você sai de um relacionamento comum, dói. Sim, dói. Mas você consegue se reerguer muito mais rápido. Porque durante muito tempo você viveu desconectada de si mesmo. Sair de um relacionamento com um narcisista é totalmente diferente, porque por muito tempo você viveu desconectada de si mesma ou de si mesmo. E quando finalmente há silêncio, você não se encontra por inteira. Você encontra um espaço que precisa ser reconstruído. Esse vazio não é fraqueza, é um sinal de que algo em você ficou sem espaço para existir por muito tempo. Emoções reprimidas, desejos ignorados, limites ultrapassados, necessidades não atendidas. Nada disso desaparece. Tudo isso fica guardado, esperando segurança para emergir. E quando finalmente você está longe do caos, essas emoções começam a aparecer. E isso pode parecer vazio, mas talvez não seja um vazio. Talvez seja o começo do reencontro com você mesma, com você mesmo. O vazio que surge depois de um relacionamento abusivo não é a ausência de amor, é a ausência de si mesma. Durante muito tempo, você precisou se adaptar para sobreviver emocionalmente. Precisou antecipar reações, precisou controlar palavras, precisou diminuir sua luz para não provocar sombras. E quando a relação termina, o seu sistema emocional fica desorientado. É como se sua mente perguntasse: quem sou eu agora? Sem essa dinâmica, sem essa pessoa? Como eu existo sem estar em estado de alerta? Como eu vivo sem precisar me defender o tempo todo? Muitas pessoas descrevem esse período como a sensação de estar perdidas dentro da própria vida. Dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes gostava, dificuldade de tomar decisões simples, dificuldade de confiar na própria intuição, dificuldade de se reconhecer no espelho. Isso acontece porque sua identidade foi sendo construída em função do outro. Suas escolhas giravam em torno da relação. Seu humor dependia do clima emocional da outra pessoa. A sua autoestima era moldada pelas críticas ou raros momentos de validação. E aqui entra algo muito importante. O abuso emocional cria dependência psicológica. Mesmo quando havia dor, havia também momentos de afeto. Mesmo quando havia desvalorização, havia promessas de mudança. Mesmo quando havia frieza, havia períodos de aproximação intensa. E esse ciclo, ele ativa no cérebro mecanismos semelhantes ao de um vício. Você nunca sabia quando viria o carinho, então aprendi a esperar. Você nunca sabia quando viria a crítica, então vivia em alerta constante. Seu sistema nervoso se acostumou com a intensidade. Quando tudo acaba, surge um silêncio interno. Esse silêncio pode ser confundido com vazio, mas muitas vezes ele é abstinência emocional. E isso ninguém explica, né? O seu cérebro ele estava habituado a picos de tensão e alívio. Agora ele precisa reaprender o que é estabilidade. Precisa entender que a paz não é tédio,
que silêncio não é abandono, que tranquilidade não é falta de amor. E nesse processo pode surgir sintomas fortes: ansiedade, tristeza profunda, sensação de que a vida perdeu sentido, medo de nunca mais se conectar com alguém. Não é porque você precise daquela pessoa, mas porque sua mente ainda está se reorganizando. Você está aprendendo a viver sem vigilância constante, sem medo de errar, sem necessidade de agradar, sem caminhar sobre ovos, e isso leva tempo. A cura começa quando você entende que esse vazio não precisa ser preenchido às pressas. Ele não precisa ser anestesiado com outra relação. Que ele não precisa ser escondido com distrações excessivas. Não precisa ser atacado com autocrítica. Ele precisa ser escutado. Esse vazio carrega informações importantes. Ele revela o quanto você se silenciou, o quanto você se anulou, o quanto tentou ser suficiente para alguém que sempre exigia mais. Reconectar-se consigo mesma é um processo gradual. Começa com pequenas escolhas. Resgatar gostos antigos, ouvir músicas que você deixou de ouvir, voltar a falar com pessoas que se afastaram, permitir-se descansar sem culpa, sentir sem se julgar. Começa também algo essencial: voltar a confiar na sua percepção. Durante o abuso, sua realidade foi questionada tantas vezes que você aprendeu a duvidar do que sente. Agora, você precisa reconstruir essa confiança em si mesma ou em si mesmo. Se algo incomoda, incomoda. Se algo machuca, machuca. Se algo não faz sentido, talvez a reação não faça. Cada passo da autoescuta devolve um pedaço da sua identidade. Então, é preciso aprender a se ouvir nesse momento. E é importante falar sobre a culpa. Muitas pessoas, muitas vítimas, se sentem culpadas por terem permanecido tanto tempo numa dinâmica dessa, num relacionamento desse. Ou por ainda sentirem dor. Ou até mesmo por sentirem saudade. Mas permanecer foi uma tentativa de sobreviver emocionalmente. Foi uma tentativa de fazer dar certo. Foi uma tentativa de manter o que você acreditava ser amor. Isso não é fraqueza, é humanidade. Sentir dor agora também não é fraqueza. É parte da reorganização interna. É um sinal de que você está processando o que antes precisava suportar em silêncio. Você não está quebrada. Você está em reconstrução. O vazio não é o fim, é um espaço. Um espaço que pode ser preenchido com verdade, com autoconhecimento, com limites saudáveis, com autoestima reconstruída, com amor próprio real, não idealizado. Aos poucos você vai perceber que a sua presença interna começa a voltar. Pequenos momentos de clareza, pequenos instantes de leveza, pequenas decisões que já não giram em torno do medo. Um dia você vai olhar para trás e perceber que aquele vazio era, na verdade, terreno sendo limpo para que uma nova versão sua pudesse nascer. Se hoje você se sente vazia, cansada ou desconectada, saiba, isso não define quem você é, define o que você viveu. E o que você viveu pode ser transformado com consciência, com acolhimento, com informação. E isso leva um tempo. Cada um tem o seu tempo. Uns vai conseguir superar isso mais rápido, outros demorar um pouco mais. Está tudo bem, cada um no seu tempo. É possível se reencontrar, é possível recuperar sua força emocional, é possível voltar a sentir sentido na própria vida. E se esse conteúdo falou com você, continue aqui. Este é um espaço seguro para quem está se reconstruindo a sua própria identidade depois de uma relação que machucou profundamente. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre abuso emocional, narcisismo, cura emocional, autoestima e libertação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não está sozinha, você não está sozinho. O vazio não é o seu destino. Ele é o começo do seu retorno para si mesmo, para si mesma. E isso não é sobre machucar um narcisista, é sobre você sair viva, inteira e consciente dessa relação. E é aí que começa a sua cura, a sua libertação.
Esse canal não ensina vingança, ele ensina libertação. Porque a verdadeira força não grita, não prova, não implora. Ela se cura e segue. Um grande abraço.